Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. E chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, galera, vamos falar aí de São Januário fechado, possível paralisação do Campeonato Carioca, decreto de que não pode ter mais jogos no estado do Rio de Janeiro, estreia do Vasco aí no eSports, camisa nova da capa, tanto do esporte como também o terceiro novo uniforme e um reforço que poderia vir ao Vasco, acabou acertando com uma outra equipe da Série A. Então assiste ao giro de notícias até o final para você sair daqui muito bem informado. Primeiro, vamos começar falando desse possível reforço. Vamos falar do atacante Wellington Nem, de 29 anos. Ele acaba de acertar a sua transferência para o Fortaleza. Vou até colocar para vocês na tela. Fortaleza fez um vídeo divulgando lances do jogador no Shakhtar e no final colocou esta imagem aí. O jogador foi oferecido ao Vasco para passar um período de avaliação. Caso o Vasco gostasse e achasse que o jogador tinha condição de incorporar o elenco do Vasco, poderia fazer um contrato de produtividade com ele. O Vasco não gostou da informação ter vazado e preferiu encerrar as negociações, mas o Fortaleza levou adiante e concretizou a contratação do atacante. Não sei informar para vocês em que moldes foi feita a negociação, mas o Wellington Nem é atacante do Fortaleza. Bom, vamos falar agora da paralisação dos jogos na cidade do Rio de Janeiro. O decreto que o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, fez tem validade a partir do dia 26, ou seja, a partir da próxima sexta-feira, e vai ser finalizado a princípio, né, a gente não sabe se isso vai ser prorrogado, até o dia 4 de abril. A rodada agora vai transcorrer normalmente, os jogos acontecerão entre quarta e quinta-feira, a partir de sexta-feira está paralisado. Inclusive, durante a coletiva, para deixar isso bem claro, ficou uma espécie de dúvida, o prefeito Eduardo Paes foi perguntado se poderia ter jogos aqui nos estádios da capital carioca. Ele respondeu o seguinte: uma dúvida do decreto, ele fala de clubes esportivos, mas e o Campeonato Carioca, por exemplo, na cidade do Rio, que tem estádios, vai poder ter jogo? Na cidade do Rio não pode, no Caio Martins também não. Bom, Dieguinho, e aí, o Campeonato Carioca vai ficar paralisado então, já que não pode ter jogos na cidade do Rio de Janeiro? Num primeiro momento, não. Tem 3 cidades que se ofereceram a poder receber os jogos e são fora da cidade do Rio de Janeiro e também de Niterói. São os locais onde não poderão ter jogos. Por enquanto temos Nova Iguaçu, Bacaxá e também Volta Redonda. Vamos aguardar qualquer novidade a respeito de paralisação ou não do Campeonato Carioca, eu trago para vocês aqui no canal. E o vice-presidente geral do Vasco, Carlos Osório, deu uma entrevista à Super Rádio Tupi, comentando o protocolo, comentando a paralisação e também vai informar que São Januário ficará fechado nesse período. Só que vai funcionar é o centro de treinamentos do CT do Almirante. Confere aí. Wellington, como não poderia deixar de ser, o Vasco da Gama vai acatar integralmente as decisões do prefeito Eduardo Paes, anunciadas nesta segunda-feira, com o objetivo de diminuir a propagação do Covid-19 na nossa cidade. O Vasco da Gama tem responsabilidade social e, seguindo as determinações da prefeitura, fechará São Januário no período determinado e também as atividades do nosso clube social nas nossas diversas sedes. Com relação ao Campeonato Carioca de Futebol, Wellington, nós aguardaremos as diretrizes da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro com relação à continuidade desse certame, Wellington. Com relação à utilização dos centros de treinamento, pelo que nós depreendemos das medidas anunciadas pelo prefeito, não exige a obrigatoriedade de fechamento dos centros de treinamento dos clubes, que são todos ambientes fechados, exclusivos para treinamento das equipes de futebol, sem nenhuma interação com o público externo, sem nenhuma atividade social
social e nós entendemos que os centros de treinamento devem funcionar normalmente, como aliás acontece em São Paulo. São Paulo implementou uma série de restrições, mas não proibiu o funcionamento dos centros de treinamento de seus clubes, e aqui no Rio de Janeiro, pelo que nós entendemos das medidas, também não haverá nenhum impedimento de funcionamento desse tipo de instalação, que são absolutamente seguras, são fechadas e só são utilizadas pelas equipes dos próprios clubes, Wellington. Bom, galera, uma notícia curtinha. O vice-presidente de patrimônio do Vasco, José Eduardo Mendonça, alegou que devido à pandemia e ser de grupo de risco, ele pediu para deixar a pasta de vice-presidente de patrimônio. O Vasco já recolocou um outro vice-presidente no seu lugar, que vai ser o Fábio Nogueira. Bom, vamos falar agora de uniformes. O Vasco vai lançar amanhã, na próxima quarta-feira, dia 24, inclusive vai utilizar esse uniforme no jogo contra o Macaé em São Januário, a terceira camisa da capa. Ano passado o Vasco lançou as camisas de goleiro, camisa de jogo, mas o terceiro uniforme não foi lançado. E nas suas redes sociais ontem o Vasco divulgou mais um trecho do novo uniforme. Dá uma olhadinha aqui que vocês acharam. Aparentemente, até pelo próprio número 1, deve ser a camisa de goleiro. Tem uma outra imagem que o Vasco já tinha divulgado, vou colocar para vocês na tela, das costas da camisa num tom preto. Então devemos ter duas camisas de terceiro uniforme, a de goleiro e também a dos jogadores de linha. Aproveitando, falando de nova camisa, vamos falar da camisa do eSport e também vou explicar um pouquinho para vocês o que é a modalidade. Para quem gosta aí, principalmente a molecada, jogos eletrônicos, você que no PlayStation, no Xbox gosta de jogar FIFA, gosta de jogar PES, o Vasco tem um time agora de eSport, de esportes eletrônicos, formado por 6 integrantes, e ontem teve a estreia do Campeonato Brasileiro. 8 equipes vão participar, será turno e retorno, 7 jogos no primeiro turno, 7 jogos no retorno, e o Vasco estreou contra o São Paulo e venceu a partida por 2-1, gols de Igor Catatal e Felipe Bastos, ali, os jogadores do elenco que fizeram o gol. Um dos gols foi um golaço. Inclusive, eu vou colocar para vocês na tela aí os gols. Mas antes de eu colocar os gols na tela, o Vasco lançou uma camisa para o eSport. Em breve vai estar à venda aí camisa diferente. Dentro da Cruz de Malta eles colocaram um quadradinho branco que simboliza uma espécie de um controlezinho, e a Cruz de Malta, em vez de ser normal, está num formato de um trovão. Acho que a molecada, o público jovem aí devem gostar muito. E eu vou colocar para vocês agora os gols. O Vasco estreou vencendo o São Paulo. Até no videogame, São Paulo tem sido o nosso freguês. Confere aí os gols. Nada hoje, hein? Vou te contar, o pessoal estava ansioso, mas o Vasco trabalha. Gigante da Colina. Gigante da Colina, trabalhando com calma. Franja, tocou na frente, Eduardinho recebeu. Olha a promessa aí, tocou para o Vasco chegando! Gol do Vasco! É gol do Vasco, abre o placar aos 18 minutos e essa comemoração aí tá animada ou não tá o Vascão, rapaz? Ah, Seu Afonso é gol, hein? Seu Afonso é caixa, mas agora é o momento do Franja. Será que ele vai mandar direto? Será que tem jogada ensaiada? É falta pro Vasco da Gama, autorizado, mandou bonito! Meu Deus do céu. Golaço, golaço, golaço! Gol! É o segundo gol do Vasco na partida. Os próximos jogos, aponta o celular aí para não perder nenhuma novidade. Vem com a gente, hein? São Paulo já entrou na área, olha o perigo. Ralf tocou na frente, Guifera tocou para trás. Avaré tá sozinho! Gol do São Paulo! É gol do tricolor paulista, Guifera, Avaré, a tabelinha que dá certo no replay mais uma vez por outro ângulo. São Paulo vem envolvente, parou com a bola aérea, foi pro chão e deu certo, passe de calcanhar. Bom, galera, agora que vocês acabaram de ver os gols aí, o regulamento é o seguinte: após os 14 jogos aí de pontos corridos, as 4 melhores equipes aí se classificam para um mata-mata. Hoje o Vasco joga contra o Internacional às 17 horas. E quem quiser assistir a partida aí, aqui no YouTube terá a transmissão ao vivo da partida no canal do Sport TV, o eSport TV. É só botar um Ezinho na frente da palavra Sport TV, você vai achar o canal do Sport TV aí de jogos eletrônicos. Beleza? Aproveitar e divulgar aí
O Instagram do Vascão aí do eSport já tem 16 mil seguidores. Então você que gosta de videogames e de jogos eletrônicos, aproveita para seguir a conta oficial do Vasco lá no Instagram. Beleza, galera? É isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês. Logo mais, por volta de 4 horas da tarde, o Dieguinho tá chegando com mais informações do nosso Vascão. Chegou até aqui, dessa moral, deixa seu like, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, porque toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal, o YouTube vai te informar. Informações corretas, bem apuradas e tudo que é de melhor aqui no YouTube, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Eu com o meu Dieguinho em volta, Vasco, tamo junto, valeu, fui!